5 estratégias para uma discursiva nota 10. Olá, sou o professor Vitor Vieira, servidor público do TRT da 7ª Região, e hoje vou aqui trazer com vocês, compartilhar 5 estratégias importantíssimas para se sair bem na discursiva da prova de auditor fiscal do trabalho. Vou focar hoje, inclusive, trazendo a resolução de uma questão de direito administrativo do último concurso, tá? Se você está assistindo esse vídeo, imagino que ou você já entendeu a importância da fase discursiva na tua prova, ou você está começando a perceber que essa fase é essencial na tua classificação final. Então, vem comigo que a gente vai traçar essas estratégias, vai aplicar na prática essas estratégias, mas antes, se você ainda não se convenceu da importância da prova discursiva, vem comigo que eu vou mostrar como essa fase pode mudar a tua posição no concurso de forma definitiva. Então, olha só, veja bem o que é que a gente vai ter aqui. Primeiro, olha o contexto em que a gente está inserido. A prova de auditor fiscal do trabalho vai estar dentro do concurso nacional unificado. Só para auditor fiscal são 900 vagas com um salário inicial de R$22 mil, tá? A gente tem já uma grande discussão acerca dessa importância da prova discursiva, mas deixa eu te mostrar em termos práticos quanto isso foi importante no último concurso. Olha só, na última prova de AFT, a gente teve a seguinte divisão. 220 pontos na prova objetiva, P1 mais P2, questões certo e errado, tá? E 200 pontos na prova discursiva. Ou seja, a prova discursiva valia praticamente a mesma coisa que a prova objetiva, só que tem um detalhe. É muito mais fácil atingir a pontuação máxima na discursiva do que na objetiva. Ora, ainda mais pensando, né? Uma prova certo e errado, como foi a última prova. Essa agora a gente vai ter múltipla escolha, mas na última prova foi certo e errado. O que foi que aconteceu? Na objetiva, a nota de corte desses 220 pontos foi de 125. 125 você estava na subjetiva. E a nota de corte global foi de 251 pontos. Ou seja, essa prova discursiva poderia corresponder a mais de 50% da tua nota final. Exemplos não faltam de pessoas que acabaram ganhando muitas posições, entrando nas vagas por conta da discursiva. E claro, tem gente que entra, tem gente que sai também, tá? Visto aqui essa importância, eu quero então que você venha aqui comigo para a gente compreender de vez essa etapa com 5 estratégias para a nota 10. Primeira estratégia, conhecendo os critérios da banca. Bom, primeiro ponto que eu preciso é entender como é que a banca vai trabalhar essa etapa, né? É aquela ideia de conhecer a regra do jogo. Como é que eu vou entrar num jogo se eu não sei o que é que eu preciso fazer? Então, quando a gente olha para os critérios que a SESGRAN-Rio, que vai ser a responsável, né, pelo concurso nacional unificado, os critérios que ela traz, a gente tem o seguinte, ó, adequação ao tema proposto, né, que está ligado ali ao conhecimento técnico, está ali num percentual de 30% da nota final da discursiva, tá? E o que é que eu tenho mais além disso? Adequação ao tipo de texto solicitado. É um texto dissertativo, argumentativo, é um texto expositivo, é um texto, enfim, tá? Emprego apropriado de mecanismos de coesão. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos. Então, ó, onde é que os meus argumentos entram? Eles entram na primeira parte, ali nesse primeiro critério de adequação ao tema, e nesse quarto, mas também junto de um aspecto de coerência. O que é essa coerência, essa coesão? Quando a gente está falando de um texto dissertativo, eu preciso ler o texto do início ao fim
entendendo a ordem de ideias, entendendo qual é a dinâmica, para onde é que o texto está me levando, tá? Isso vai fazer com que eu ganhe essa pontuação final, certo? E aí, ó, o que mais que a gente vai ter? Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Adequação vocabular, ortografia, morfologia, concordância, regência, colocação, enfim. E a nota final não vai considerar só esses aspectos. Eu tenho esses aspectos e eu vou diminuir pela quantidade de erros em relação ao total de linhas escritas, tá? Em relação ao total de linhas escritas. E cuidado com o que pode zerar, né? Não atendimento ao tema proposto, fuga do tipo de texto, assinatura, identificação e escrever a lápis. São situações em que você vai ter a tua prova zerada logo de cara. Maravilha? Então, primeiro ponto é, conheça os critérios da banca. Segundo ponto é que quando a gente fala de um texto dissertativo, argumentativo, eu preciso ter uma impessoalidade. Ninguém está pedindo tua opinião, né? Você não vai fazer um texto com eu acho que. Na minha opinião, não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. Quando a gente fala desse tipo de texto, o que é que a gente tem? A gente precisa tratar o texto de uma maneira impessoal. Como assim? Ao invés de ficar saliento que, ressalto a importância. Não. Eu tenho que andar numa impessoalidade, tá? Então, olha só as técnicas que a gente utilizar. Então, olha as técnicas que a gente vai utilizar para uma impessoalidade do texto. Veja, algumas estratégias. Primeiro, utilização de um sujeito indeterminado. Então, aquela ideia, né? Não é, para mim a importância, não, saliento, não. Debate-se a importância da transparência nas ações administrativas, tá? Verbos no infinitivo. Implementar boas práticas administrativas contribui para a melhoria dos serviços públicos. Ou ainda, agente oculto. Vale ressaltar a relevância do princípio da impessoalidade. Voz passiva. Direitos dos servidores são protegidos pela legislação específica. Sujeito inanimado. O Estatuto dos Servidores define direitos. A legislação traz. A jurisprudência é nesse sentido. Então, são mecanismos que a gente tem que se acostumar a utilizar no texto para trazer essa impessoalidade característica aqui desses textos dissertativos argumentativos, tá? Terceiro ponto, isso aqui muito importante, essa divisão do parágrafo em 3 partes. Olha só, quando a gente começa dentro de um parágrafo, eu preciso já indicar qual é o aspecto que eu estou respondendo. Eu tenho que demonstrar para o examinador sobre o que eu vou falar, para ficar mais fácil a identificação dele, para ele ver se aquilo ali que está lá no espelho, que ele precisa ver se você falou ou não, está colocado no texto. Trago essa apresentação, trago o argumento. Quantos parágrafos? Depende. De quê? Do meu número de linhas, da densidade desse argumento. Em regra, um parágrafo para cada argumento. Em regra, isso vai ser suficiente. Pode ser que eu tenha mais, pode ser que eu precise de mais. Em regra, um parágrafo para cada argumento. Preciso fazer um encerramento, ou seja, uma conclusão? Não necessariamente. Pode ser que eu utilize isso? Pode. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Tá? Tudo isso ligado por elementos de ligação. Para quê? Para garantir a coerência do texto. Para garantir que eu esteja indo num caminho só, eu esteja percorrendo um texto de forma linear, de forma compreensível, né? Que eu mostre onde é que ele começa e onde é que ele termina, que eu mostre a relação entre as ideias ali apresentadas, tá? E até para aplicar isso, olha a nossa quarta dica. Seja objetivo e siga os comandos. Seja objetivo e siga os comandos. Porque os comandos eles te dão um direcionamento do que é que você precisa responder. De onde você tem que chegar.
Então, olha só a última prova, dentro do tema de direito administrativo, que é que foi cobrado aqui para a AFT. Veja, olha o enunciado. Determinado servidor público requereu à administração pública a conversão de férias vencidas e não gozadas em indenização pecuniária, argumentando que, por motivo de interesse público, necessidade do serviço, a administração não autorizara o exercício do direito. O órgão público indeferiu o pedido de conversão, ressaltando a ausência de autorização legal para o deferimento. Em face dessa situação hipotética, discorra sobre o direito constitucional do servidor às férias, abordando se é viável a conversão desse direito em pecúnia, com fundamento na legislação de regência e jurisprudência do STF e STJ. Olha só, primeira coisa que você precisa entender. Eu vou ter aqui, ele pede para você discorrer sobre esse direito constitucional do servidor às férias. Só que isso aqui vai ser só o meu primeiro aspecto. Meu primeiro aspecto, e veja, é o que vale menos. Então não adianta também eu sair fazendo 2, 3 parágrafos sobre o direito às férias. Não, tá? Segundo aspecto é o que vale mais. Ora, é o ponto central aqui do meu texto. É viável a conversão do direito às férias em pecúnia? Ou seja, eu posso, ao invés de gozar as minhas férias, receber o dinheiro? É viável essa conversão? É possível? O ordenamento jurídico traz essa conversão? Terceiro, com fundamento na legislação de regência e na jurisprudência do STF. Tá? Ou seja, eu preciso fundamentar essa viabilidade também na legislação e na jurisprudência, sem esquecer o texto, a base do texto que foi colocada. Por quê? Percebam qual foi o contexto. Um servidor não gozou as férias já vencidas por motivo de interesse público. Então ele não gozou as férias porque a administração disse que haveria um interesse público. O que é que ele está pedindo agora? Já que eu não gozei, eu quero indenização. E aí, com base nisso, você já vai trazendo ali na sua memória todos os conhecimentos que você tem acerca do assunto. Mas, olha só como você não vai zerar. Vitor, pelo amor de Deus, esqueci, eu não sei de nada. Cara, férias você sabe o que é. Dá para escrever sobre férias. Tá? E aí, a gente precisa saber de um ponto bem simples, bem objetivo dessa parte técnica que eu vou comentar com vocês. Mas, vamos transformar isso aqui em uma resposta. Olha a sugestão de resposta que a gente traz aqui. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, eu vou atender o primeiro aspecto. Sempre, de amarelinho, eu estou com a apresentação do aspecto. Estou mostrando o que é que eu vou falar. Veja, o gozo de férias anuais é direito constitucional reservado a todo servidor público. Opa, estou falando exatamente do direito às férias. Não é isso que ele pediu? Primeiro aspecto foi o quê? Discorra sobre o direito constitucional do servidor às férias. E aí vamos lá. Referida proteção, meu elemento de ligação, estou ligando essa frase a essa segunda. Conferida a todos os trabalhadores pelo artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal e estendida aos servidores por força do artigo 39, parágrafo 3º, garante o recebimento de férias remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Olha que importante eu indicar que lá no 39, parágrafo 3º, que é onde a gente fala da administração pública, especificamente no 39, sobre esse regime da administração pública, tá? O que é que a gente tem lá sobre essa previsão de férias, certo? Agora, nesse sentido, continuei meu raciocínio. No âmbito federal, a Lei 8.112 regulamenta as férias do servidor, prevendo o direito a 30 dias de férias por ano, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade de serviço.
no caso de necessidade de serviço. Olha o que eu estou dizendo, ó. Eu trouxe o aspecto constitucional e trouxe o aspecto legal da 8.112, tá? Então, eu tenho 30 dias por ano, tá? Que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, havendo necessidade do serviço. Então, falei isso aqui sobre o direito constitucional de férias do servidor. Agora, no meu segundo parágrafo, eu vou trazer o atendimento a esse segundo aspecto, ou seja, pode ser feita a conversão de férias em pecúnia. Então, vamos lá. Primeiramente, a nível federal, a Lei 8.112 previa, no artigo 78, parágrafo 1º, essa possibilidade. Vamos lá, Vitor, não lembro de forma específica qual é o artigo. Precisa citar? Não precisa, tá? Se você não lembra, também não sai inventando, não. Tá? Não lembra, não invente, certo? No entanto, olha o meu elemento de ligação. Eu estou contrariando o que eu estava dizendo. Ó, eu estava dizendo que a lei previa. Agora eu disse, ó, no entanto, tal previsão foi revogada. Revogada pela Lei 9527 de 97. Dessa forma, concluindo, trouxe uma informação de que havia a previsão de conversão, trouxe uma ponderação de que uma contradição, dizendo de que ela foi revogada, e agora eu estou trazendo o quê? Estou concluindo. Dessa forma, não há no ordenamento vigente a nível federal previsão legal para a conversão do direito de férias em pecúnia, sendo inviável a sua realização. Olha como foi de forma bem objetiva. Apresentei, fundamentei, sempre ligado aqui por esses elementos. Agora, vamos para o terceiro aspecto. Não obstante, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, ele não queria, o entendimento dos tribunais superiores. E aí, ó, por que não obstante? Porque eu terminei meu parágrafo dizendo que não podia fazer a conversão. Mas eu vou trazer agora o entendimento, que é o entendimento que coloca aqui uma observação, tá? Calma aí, calma aí. Ó, caso as férias não tenham sido gozadas por negativa da administração pública, é viável a conversão desse direito em pecúnia. Ou seja, assim, estou continuando o meu entendimento, para os tribunais superiores, o impedimento em gozar as férias previstas constitucionalmente em face do serviço público gera para o Estado o dever de indenizá-las, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, esteja o servidor na ativa ou na inatividade. Portanto, concluindo, não é necessário, mas eu estou fazendo aqui um fechamento, um encerramento. No caso concreto, considerando o entendimento dos tribunais superiores, cabe a conversão solicitada pelo servidor. Então, só resumindo aqui a ideia, tá? O que é que a gente tem sobre conversão de pecúnia, de férias em pecúnia? De forma bem objetiva. Olha só. Então imagine o seguinte. Eu tenho direito a férias por 30 dias anuais. Eu posso escolher, eu não quero 10 dias de férias. Esses 10 dias me paga que eu continuo trabalhando. Posso? Não. A gente até tinha uma previsão na 8.112 que foi revogada. Então não há esse direito de conversão. Mas o que é que a questão fala? A questão fala na hipótese do servidor que não gozou essas férias por interesse da administração. A administração negou esse direito. Ora, se esse direito foi negado, a gente tem agora uma outra situação. E aí o STF e o STJ dizem o seguinte, olha, meu querido, se a administração negou esse direito por conta de um interesse público, ela precisa pagar. Tá? Por quê? Não vai mais tirar férias do servidor? Isso seria enriquecimento ilícito da administração. Então, nesse caso, admite-se essa indenização.
Portanto, pessoal, esse foi aqui o nossa sugestão de resposta. Mas veja, o que é importante a gente lembrar sobre isso? Primeiro, eu tenho que olhar quantos aspectos eu tenho, qual a minha pontuação referente a cada um, tá? Qual a minha pontuação? Não deixe de responder cada um desses aspectos, não deixe. E traga aí exatamente o que ele está dizendo de uma forma ordenada, coordenada, tá? Quinta dica, trouxemos 4. Olha a quinta dica, baixe o nosso e-book gratuito. Lá tem estratégias, tem trechos do preparatório completo, o que a gente essas estratégias que a gente utilizou aqui, nós temos lá nesse e-book, tá na descrição do vídeo. Não deixe de baixar isso aí, tá? Se interessou, então, conheça os nossos preparatórios em que a gente traz a discussão dos critérios, apostas para a discursiva, com atualização pós-edital, essas estratégias de estruturação do parágrafo bem definida, bem delimitada, exemplo contextualizado, palavra-chave, como é que eu vou responder se eu não me lembro de nada? A gente dá essas dicas também, tá? Questões inéditas, questões anteriores comentadas, videoaulas sobre as estratégias, tudo isso aqui nos cursos da Discursiva, certo? Mais uma vez, então, agradecendo demais a atenção de vocês, espero que tenha sido útil, espero ver vocês também aqui nos cursos da Científica Discursivas. Fico sempre à disposição aí nas minhas redes sociais para dúvidas, orientações, sugestões. Forte abraço e até a próxima!